calhar para me ouvirem melhor, agradeço desde já esta singela apresentação da professora Conceição. Quero agradecer, então, em primeiro lugar, este convite à professora Conceição na imagem do agrupamento de escolas de Barroselas. É sempre um prazer estar aqui presente, já não é a primeira vez. Agradecer também ao professor Rogério, a paciência agora neste momento de impasse. Pelos vistos, já aprendemos hoje aqui uma coisa nova, que é curiosa, que afinal não é através da resiliência e da perseverança que vencemos na vida, é na desistência, porque quando nós estávamos prontos para desistir, afinal a televisão decidiu, agora sim, acho que já sofreste o suficiente, por isso tens aqui o nosso miminho. Agradeço a todos vós a presença hoje para assistirem também a esta palestra, a este pensamento, a esta reflexão, que já vou dizer ou explicar melhor sobre o que e qual a temática, porque, pelos vistos, em primeiro lugar, fez alguma confusão à professora Conceição, que se calhar estava à espera de algo mais focado no autocuidado, na motivação. Eu não sou esse tipo de psicólogo, infelizmente, não sou muito bom coach, não, como vão ver já de seguida. Mas antes de prosseguir para aí, quero-vos dizer que é deslumbrante ver esta plateia cheia a uma segunda-feira. É sempre um martírio iniciar uma segunda-feira, por isso acho que a professora Conceição deve-vos ter subornado muito bem, de facto. Eu tenho a certeza absoluta que foi por estarmos neste espetáculo lugar, o Fórum Cultural de Neiva, e aliás tem uma exposição fantástica lá em baixo sobre a mulher, que acho que é um tema que deve estar cada vez mais em voga, porque nós devemos agradecer às mulheres quem somos, e também a nossa sociedade precisa cada vez mais de líderes femininas, por isso se calhar hoje também poderá ser uma temática boa para reflexão, já de seguida. Porquê? Porque tivemos aqui a deambular nesta luta pela apresentação, mas esta apresentação, como vocês irão ver, é um bocadinho pobre, porque eu gosto sempre de livremente refletir sobre as temáticas conforme elas vão surgindo, e o desafio para hoje é exatamente esse. Este é o segundo round. Eu já tive uma primeira apresentação em Braga sobre esta temática, e eu gosto sempre de me desafiar a ver o que é que de facto sai de palestra para palestra e tentar perceber se eu consigo conciliar bem estas ideias, que eu estou inclusive a trabalhar num livro, para perceber se elas são transformadoras, porque enquanto psicólogo clínico e analista junguiano, as análises só de facto são úteis quando transformam a vida das pessoas. E eu, com esta proposta, o que pretendo é transformar positivamente a vida das pessoas, positivamente com algum transtorno pelo meio, como vamos ver já de seguida. Então a temática é entre o Senex e o Poor, ou o Poor e o Senex, porque esta relação que se vai dando entre estas forças é uma relação que vai variando o perfil de quem está hierarquicamente ao controle. Mas o que eu vou falar hoje é sobre esta relação entre o novo e o velho e o novo, que por vezes pode ser um novo galvanizado pela perspectiva da descoberta, da iniciativa, da coragem, da rebelia. Por vezes pode ser o novo Peter Panianesco, que é o que eu estou a escrever no livro, que de facto se defronta com algumas limitações, por vezes bloqueios naquilo que é a sua prestação enquanto novo. E isso tem por base, claro, um contexto social, que eu gosto de chamar um inconsciente social também, porque nós não estamos a par de tudo o que isso representa, e é o que eu pretendo propor como reflexão hoje. E na relação com o Senex, que então deve ser essa figura do velho e da velha que presumivelmente ocupa o lugar de sábio. Contudo, nós também sabemos que este arquétipo do velho nem sempre constela esta imagem do sábio ou da sábia e por vezes se torna bastante rígida, um velhaco, uma velhaca, como eu costumo dizer, e também pode-se não tornar uma boa referência, e nós vamos tentar perceber e refletir hoje o que poderá provocar, por vezes,
como trigger que estas duas forças ocupem estes lugares menos idílicos à sua imagem, digamos assim. Eu gostaria então de começar precisamente por aqui, pela minha apresentação, porque muitos de vós provavelmente não me conhecem ainda bem. A Conceição fez uma excelente apresentação, mas essa costuma ser aquele currículo bonito que nós colocamos no LinkedIn, que nós colocamos no currículo para surpreender as empresas às quais nos estamos a aplicar. Mas eu gosto de aproveitar este palco para falar do currículo sempre implícito, aquele que me formou e que me tornou quem eu hoje sou de facto. E para isso não poderia passar despercebido esse lugar ocupado por muitos docentes na minha vida e a minha experiência académica, inclusive. Eu tive a oportunidade de falar lá na primeira palestra acerca de alguns detalhes do meu desenvolvimento, que eu espero não repetir hoje, para estar a fazer aqui uma apresentação nova para vós, e porque depois vocês podem então aceder a essas redes sociais, a esses canais no YouTube e por aí fora, ou no nosso site do www.icj.pt, onde vocês podem ter acesso a este conteúdo gratuitamente, porque de facto nós fazemos este serviço pro bono para tentar auxiliar a vida de mais pessoas e percebemos que é assim que também as pessoas se aproximam de nós quando precisam de facto de ajuda. E como eu vos estou a dizer, eu vou repetir aqui só uma temática porque eu acho que é importante. Barroselas é um contexto que eu me sinto muito à vontade para falar e para colocar alguns paralelismos em relação ao concelho onde eu cresci, que é Amares, na periferia de Braga, porque são contextos de pessoas muito devotas, muito queridas, muito resilientes, mas são também contextos pautados pela pequenez e a ruralidade. Isso, para mim, a meu ver, tornou-se uma vantagem, que era uma coisa que eu queria falar hoje, porque na maioria das vezes, no ritmo assoberbado que vivemos, nós achamos que uma cadência mais lenta normalmente é sinónimo de fragilidade, é sinónimo de algo fraco. E não foi isso que eu encontrei na minha vida académica, porque eu sou natural de Vila Nova de Gaia e, como eu costumo dizer, os meus primeiros anos foram passados na Escola dos Pesadelos. E porquê é que foram passados na Escola dos Pesadelos? Porque era uma escola enorme e tinha todos os defeitos de uma grande escola numa cidade muito urbanizada, que era a indiferença, a desumanização, essas estrias derivadas do crescimento que por vezes as pessoas se tornam rapidamente números. Eu, por isso, apesar de ser uma pessoa que preserva muitas memórias, é infeliz eu olhar para trás e perceber que poucas memórias tenho desse período da minha vida, porque também passei por algumas circunstâncias mais difíceis, como o bullying, que se calhar poderão ter deixado a semente inicial para eu hoje me tornar um clínico. Mas felizmente cheguei a Amares, no meu segundo ano, e encontrei uma realidade completamente diferente. Uma realidade onde as pessoas não eram números, porque toda a gente se conhecia, inclusivamente pelo nome, se conhecia pela família e por aí em diante. Havia partilha, como eu costumo dizer, as bolas não eram reservadas ao pavilhão e à chave do funcionário, mas eram tão partilhadas entre os amigos que muitas vezes estavam gastas de tanta partilha existir. E foi nesse contexto que eu me introduzi, que criei as melhores memórias. De facto, eu falo do ritmo porque eu era capaz, eu tornei-me automaticamente logo melhor aluno da escola, mas era porque simplesmente eu vinha com um background diferente, eu já tinha dado a maior parte da matéria que eles estavam a aprender. No entanto, não foi isso que foi basilar para a pessoa que eu me iria tornar, a não ser este contacto verdadeiro com as pessoas que ocorria naquele lugar. Eu tinha amigos que me iam buscar à porta da escola
e que de facto eu não era só um estrangeiro, porque felizmente eu levei algumas novidades para as pessoas daquela aldeia, porque às vezes falamos de contextos debilitados e eu tinha já acesso ao computador, então eu tornei-me não somente um forasteiro e um simples parasita, mas eu tinha algo a adicionar, eu gostava de partilhar esses conhecimentos com os meus colegas e isso criou desde logo uma boa sinergia. Mas eu gostava de dizer também que ao longo desse período eu fui influenciado por várias pessoas. Uma professora minha incutiu desde logo, o gosto pelo desporto e nomeadamente pelo basquete. Isto mais à frente vai ser importante e eu falo sobre isto também porque hoje já ouvi falar que alguém aqui no agrupamento está à frente desse projeto e eu vou-vos dizer, está aqui à minha frente, ótimo, eu vou-vos dizer o quanto isso foi marcante para a minha vida pessoal. Tentarei ser naturalmente breve porque alguns aspectos já falei anteriormente, mas para além dessas marcas, eu gostaria de falar de algo diferente que se passou comigo nesse período, nesse contexto em Amares, porque nós somos influenciados por diversos Senex que por vezes se tornam as nossas referências. Eu lembro-me que a primeira coisa que eu queria ser era um palhaço. Porque eu pensava que fazer rir era a forma de fazer ou levar ou conduzir a felicidade até às pessoas. Por isso é que eu me tornei hoje em dia este tipo de analista um bocadinho mais cético em relação a essa instantaneidade. Eu adoro o humor, não é? Se há algo que eu gosto mesmo é do humor da comédia e eu acho que tem um papel preponderante para ser o termostato do bem-estar de uma sociedade. Mas aonde eu quero chegar é que eu não gosto muitas das vezes destas fórmulas rápidas e instantâneas que se tentam vender hoje em dia nos livros de autoajuda e não só, mesmo na televisão, quando ligamos ao Gosha e por aí em diante, onde parece que, de repente, através de pensamentos positivos e por aí em diante, tudo fica resolvido. E já vou explicar também o porquê, mas antes de mais, deixem-me vos dizer que eu rapidamente deixei essa ideia de lado, porque fui inspirado por um padre, que era o Padre António, lá da freguesia, talvez a querer ser padre. Porquê? Porque aquele homem possuía contrastes brutais na sua identidade. Ele era uma assimetria em andamento. Porquê? Porque ele tanto falava de coisas tão sofisticadas relacionadas lá com a metafísica, a teologia e sobre Deus, e ao mesmo tempo era tão humano que eu me sentia ligado com o fervor e a paixão e o sofrimento, naquela época ainda por cima, que ele lidava com o Benfica. Não é? E para mim, este homem que conseguia ser um mensageiro de Deus e ao mesmo tempo se relacionar verdadeiramente com questões tão humanas, era um enigma que eu queria descobrir. Então, eu incentivava-me a ir à catequese simplesmente para estar perto daquele homem que conseguia também conciliar a dose certa de disciplina com amor, carinho, proximidade. Porque ele, quando tinha que ser duro, era duro, quando tinha que ser amoroso e transmitir a mensagem também perante o plano de Vygotsky, que muitos de vós conhecem, ou seja, percebendo qual era o desenvolvimento proximal, sabendo se aproximar verdadeiramente à capacidade que nós tínhamos de entendimento, ele conseguia, de facto, o fazer. E durante muito tempo foi exatamente isso que prevaleceu. Até que, a dada altura, houve um twist na minha vida, como eu falei acerca do basquete, abreviando long story, short story, eu fui campeão de korfball no 6º ano, tornei-me uma espécie de rockstar lá na escola, o que foi muito bom porque eu passei da indiferença a alguém conhecido e é isso que também estes programas muitas vezes têm de úteis na vida escolar, porque a determinada altura dão oportunidades às pessoas se conhecerem verdadeiramente, competirem, partilharem balneário e por aí em diante. E foi nesse período que eu tive uma professora, que tenho muita estima, que viu a minha potencialidade nesse domínio de lançamentos, de passe, de agilidade e por aí em diante e incentivou-me, ou praticamente me obrigou,
a ir testar a possibilidade de eu chegar ao basquete e, de facto, quando cheguei ao Braga, eles ficaram bastante admirados com a minha altura e a minha coordenação e, a partir daí, criou-se uma bonita história de amor entre mim e o basquete. E, a dada altura, eu consegui evoluir, aqui eu consegui evoluir no distrito e uma coisa que acontece muito connosco, quando temos bons resultados, quando de facto as coisas estão a correr bem, o nosso ego acaba por se inflacionar, não é? Então eu achava-me a última bolacha do pacote. As coisas estavam a correr muito bem, eu era chamado para a seleção distrital e ao Algarve e pela primeira vez e tudo mais, quando percebi que afinal a nossa equipa que estava na primeira divisão passa para a segunda divisão, porque havia outras pessoas que eram muito melhores do que nós, e é isso que eu costumo dizer que o desporto também tem de positivo, que é coloca-nos com os pés assentes na terra. Tu até podes ser o melhor da tua aldeia, mas lá fora existem pessoas bem melhores, e isso ainda se intensificou mais quando eu cheguei a jogar no Porto. Fomos vice-campeões nacionais, felizmente atrás de Benfica, já percebem o porquê de eu me sintonizar muito com o Padre António. E nesse processo, eu estava no meu 9º ano, lembro perfeitamente, eu ia 2 vezes ao Porto, 2 vezes treinava no Braga, muitas vezes chegava tarde a casa, fazia um enorme esforço para perceber que nem sequer jogava. Eu aquecia o banco, mas tinha uma coisa positiva, é que eu aquecia o banco do melhor jogador da equipa, que era inclusive o melhor jogador da seleção nacional. E eu queria vos falar sobre um marco muito importante, que foi algo que ficou na minha cabeça desde então, que houve uma vez num treino que eu estava a treinar, estava-me a esforçar, eu queria que o Mister me visse. Só que as coisas não estavam a sair, eu não estava a entrar no fluxo, estava a ser trapalhão. E então ele chamou-me à parte e perguntou-me: "Mas João, tu achas que está a correr bem o teu treino?" E eu disse: "Não, mister, para ser honesto." E ele: "Então, põe-te aqui ao meu lado e vê os teus colegas a jogar e foca-te no Hugo," que era esse tal jogador na altura, "vê os movimentos dele." Eu estive atento e, a dada altura, ele perguntou-me: "Então, João, o que é que achas do teu colega?" Ao qual eu respondo: "Mister, é a nossa referência, é o jogador que eu idealizo, que eu quero seguir, que eu tento, obviamente, adotar os movimentos dele." E ele penetrou-me com uma frase que nunca mais saiu da cabeça, que foi: "Tu sabes qual é a tua diferença entre ti e o Hugo?" E eu disse: "Não, mister, pode-me clarear as ideias." Eu estou a romantizar, porque não foi... Eu, na altura, não era tão prolixo e não movia tão bem as palavras, mas gosto sempre de vender a ideia assim. É assim que ficam as nossas memórias, elas vão se romantizando. Ao qual ele responde: a diferença entre ti e o Hugo é que tu corres em quantidade e o Hugo corre em qualidade. E são também este tipo de frases, são este tipo de experiências da competitividade, da partilha de um balneário, desta constante relação muito íntima com estes Senex, que são os nossos treinadores, que também nos marcam para o resto da vida. E eu só queria deixar este marco também, como já deixei anteriormente noutras palestras, porque eu acho que, infelizmente, a educação física é muitas vezes desvalorizada no nosso contexto académico e também há cerca de poucos anos atrás, ela saiu do currículo disciplinar e ainda foi mais desvalorizada. E eu gostaria de vos questionar que imagem é que nós damos dos nossos colegas, que imagem é que nós damos aos nossos alunos da importância da educação física, do desporto, destas noções que eu vos estou a falar para o nosso desenvolvimento pessoal e da nossa identidade, porque, no fundo, há uma coisa que é transversal, como eu costumo dizer, a todos os trabalhos, e curiosamente nem sempre são as equações que aprendemos em matemática, nem sempre são as fórmulas que nós aprendemos também na física e na química, mas sim o ter que lidar com pessoas. E não há nada que nos coloque mais
acentuadamente nessa tónica do que ter que partilhar um balneário com diferentes cegos. E às vezes com pessoas que nos veem curiosamente como os estrangeiros. Foi o que eu senti quando cheguei ao Porto. Eu era um estrangeiro para eles, porque apesar de partilhar a mesma cor de pele da maioria, etc., eu estava a competir por um lugar que já era deles, que já era familiar, e era o que vinha de Braga, e demorei muito para conseguir ter o respeito devido dos meus colegas e sentir que estava devidamente integrado. E talvez isso me levou a perceber, por vezes, o que provoca estes conflitos que hoje em dia temos tanto latentes na nossa sociedade, quando vemos os estrangeiros também a chegar até nós. Eu tive isso um bocadinho na pele, não obviamente na mesma intensidade, mas isso fez com que eu estivesse atento a esses domínios. Porque é que esta frase com o meu treinador permaneceu e foi tão pertinente? Porque, infelizmente ou felizmente, como eu costumo dizer, no 9º ano também a vida dos meus pais daria uma volta de 180 graus, não 360 como o Anselmo Ralph, senão voltaríamos ao mesmo, e isso é positivo. E eu tive que ir trabalhar, mas não se preocupem, porque eu já era assim uma besta grande, então passava bem despercebido. E eu costumo agradecer por essa realidade, porque a minha mãe ainda hoje em dia se culpa, mas eu agradeço porque eu também era preguiçoso. Eu sou um comum mortal. E eu acho que essa experiência que me colocou num contexto de pessoas já muito vividas, de pessoas também muito sofridas, de pessoas que tinham essa noção do que comportava verdadeiramente a vida, esse contacto é que me espevitou, em primeiro lugar, para eu perceber, ok, se eu quero correr pelo meu sonho, eu tenho que me esforçar de outra forma. E qual era o meu sonho? Eu também, durante esse período, mais ou menos, foi a primeira vez que eu ascendi à televisão nacional, não necessariamente pelos melhores motivos, não estejam a pensar, porque eu tive uma meningite felizmente vírica, mas eles não sabiam o que é que era, então essa incógnita também me tornou popular. O mistério é sempre o que nos incentiva, não é? E na altura, o que mais me levavam era livros. Eu lembro-me de contactar pela primeira vez com o livro do Fernando Sabater, O Ética para um Jovem, e depois, a partir daí, começaria uma jornada interessante em que vários livros vinham ter comigo, porque quando cheguei ao secundário, agradeço muito à professora Isabel Maciel, quero sublinhar isso, porque foi a pessoa que provavelmente mais me marcou, porque foi a pessoa que me obrigou mais a refletir sobre a vida, porque todas as semanas, em português, nós tínhamos a tarefa de levar um texto e escrever uma reflexão sobre ele. Então, eu comecei a aprimorar a minha técnica de escrita. Eu, lá está, achava que escrevia muito bem, aquelas coisas estúpidas de um jovem romântico, apaixonado pela vida. Hoje vou ler aquilo, tenho vergonha. Podia ter sido um bom Pedro Chagas Freitas. Atenção, tenho muito respeito pelo Pedro, só estou a fazer uma piada muito comum. Mas o que eu quero dizer é que foi também nesse período que eu já vinha com alguma preparação, que eu se calhar tive a sorte e a capacidade de desfrutar devidamente desse ensinamento, e a dada altura esta professora deu um dos primeiros livros que ela me deu para ler, foi Filhos Fascinantes, Alunos Brilhantes, ou Filhos Brilhantes, Alunos Fascinantes, do Augusto Cury. E, de facto, eu fiquei tão curioso por esse autor que, a dada altura, me vi a ler o próximo capítulo, ou seja, o Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. Talvez porque já tinha este interesse nesta relação entre o Puer e o Sénex também. E houve muitas coisas que me marcaram nesse livro, talvez ainda terei hoje a sorte de partilhar convosco, mas para abreviar, eu quero apenas dizer que foi por causa desses contextos que eu comecei a perceber que eu desejava intensamente a psicologia na minha vida. Foi aí que eu percebi que o meu sonho era um dia me tornar um pensador e um psicólogo,
à imagem destes autores e de outros, entretanto, que fui naturalmente conhecendo, porque isto é como uma escadaria quando começamos ao serviço da intelectualidade. E esse é o meu verdadeiro currículo, ok? Esse foi quem me formou, de facto, como pensador, para estar aqui hoje a apresentar estas ideias para vós. Por isso, hoje, essas ideias fizeram-me deambular sobre a narrativa do Puer e do Senex. Eu gosto de chamar arquétipos porque eu sou um analista junguiano e para nós a ideia de arquétipos é muito cara porque na sua etimologia a palavra significa arquê antigo, ou também vem inicialmente a ideia de Platão de ideia de ponta. E tipo vem de tipologia, de typos, não é? De padrão. Então o arquetípico, o comportamento arquetípico é aquele que se repete vezes sem conta universalmente em todas as culturas. E vocês rapidamente conseguem se familiarizar com esta ideia através exatamente disto. De algumas imagens que eu tenho aqui nesta apresentação, porque certamente que elas são familiares para vós. Temos aqui o Gandalf e o Frodo, temos o Yoda e o Luke Skywalker, temos a Catherine Everdeen, que por acaso não está aqui o Yamich, mas temos também o Harry Potter e acho que é o Dumbledore. Isto porquê? Porque o que nós verificamos é que algo que nos inspira a ir ao cinema é de facto ver esta relação. Se calhar nós não temos completamente consciência disto quando estamos a ir ao cinema, mas é exatamente isto que nós estamos a verificar e esta relação, na forma como ela é descrita, que está a ser interiorizada e integrada em nós mesmos e serve de referência e de inspiração também para nós confrontarmos o mundo que por vezes nós não temos que combater certamente monstros. Daí, se calhar, há quem tenha, não é? Mas não temos que combater némesis da mesma forma, a não ser como eu costumo brincar, quem conhece bem Braga e tem que se debater com a rotuna das enfias. Costuma ser bastante complicado, mas vós, mais uma vez, estáis num contexto privilegiado, no qual, em princípio, não tem que se debater com estes problemas da vida urbana. Só com as obras? Então, como vemos, os desafios chegam até nós, quer nós queiramos, quer não, então precisamos de estar decididamente preparados. Esta relação do Puer e do Senex já foi várias vezes descrita ao longo dos séculos, mas a primeira vez que foi decididamente descrita e melhor investigada foi através do livro, se vocês quiserem apontar, que eu referencio, foi O Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell, no qual ele percebeu, através de investigação em mitologia comparada, religião comparada, que estas histórias repetem-se sempre na mesma essência, passam sempre pelos mesmos mecanismos ou mecanismos semelhantes como nós vamos ver. E, curiosamente, vocês conhecem certamente esta pessoa, o George Lucas, que é o realizador e o argumentista da grande saga de Star Wars. E ele inspirou-se para criar esta saga por diversos motivos e por outras referências, como o Dune, por exemplo, que agora foi conquistado ou foi novamente trabalhado numa nova readaptação, mas acima de tudo por este livro do Joseph Campbell, porque ele, quando o leu, percebeu estes movimentos arquetípicos e foi a inspiração real para ele criar a saga do Star Wars, e é por isso que o Joseph Campbell muitas vezes aparece na imagem como o amuleto capitalista de Hollywood, porque a partir daí eles só tiveram que replicar a fórmula e isto, naturalmente, que foi um imã para as pessoas, não é? Para as pessoas chegarem ao cinema. E na maioria das vezes, quando esta relação é bem estabelecida, há coisas muito interessantes que ocorrem. Há um mecanismo, há um processo, há uma jornada que nós podemos descrever como arquetípica, que é a jornada do herói ou da heroína.
A jornada do herói e da heroína começa como todas as jornadas, ou seja, no mundo comum, no status quo, ou seja, no contexto da semelhança, da igualdade, onde nada provoca a mudança, não há nenhum gatilho que provoca reflexão e a tentativa de se ajustar a uma nova realidade. Então a pessoa permanece sempre equilibrada. E como nós vamos ver, isso já o Ernest Becker dizia, que é a tentativa de garantia de maior parte das sociedades a criar esse sentido de permanência no qual o ser humano menos tem que se debater com a alteridade, com a negatividade, inclusivamente até com a morte. Mas não quero avançar em demasia, então o sujeito está no status quo, no mundo comum. Até que a dada altura há um problema, há um fenómeno qualquer que tem que ser chamado à resolução, no qual... agora sim. Eu simplesmente estava a brincar, porque aquele é o meu amuleto para eu conseguir lidar com uma plateia tão grande e é simplesmente o meu objeto transicional para eu não ter tanta ansiedade. Mas, como eu estava a dizer, a dada altura há um problema e então o herói ou a heroína é chamada à aventura. E muitas vezes, curiosamente, há um debate, um primeiro embate, que na maioria das vezes eles rejeitam essa vocação, rejeitam esse chamamento, que é o primeiro grande conflito. Por vezes há algumas variações, como acontece no Hunger Games, em que a Katniss se opõe à sina que é atribuída à irmã, mas o mesmo acontece na Mulan. Ela acaba por ocupar o lugar que seria do pai. Mas eu acho que isto é muito típico, curiosamente, na jornada da heroína. Não é por acaso que são duas mulheres, porque há um instinto protetor, há este instinto do mais elevado eticamente que podemos chamar a atenção, que muitas mulheres conseguem ativar de facto quando há um ente que amam e querem precaver e proteger. Então temos a recusa do chamamento, mas a dada altura é inevitável, porque não vai desaparecer à toa o problema e é necessário que aquela pessoa treine porque ela ainda não está preparada para sair deste status quo. E é quando essa pessoa encontra pela primeira vez o seu mentor ou a sua mentora que vai ensinar ou vai dotar com as ferramentas necessárias para pelo menos partir à aventura e levar com este espírito de fé esta crença que, de facto, vai preparada para conseguir lidar com qualquer tipo de adversidade, nomeadamente a que provocou este chamamento. E este é o lugar que vocês ocupam. Vocês docentes. Vocês são os mentores, vocês são as mentoras, que muitas vezes preparam estes jovens a acreditar que têm as ferramentas, e muitas vezes têm as ferramentas, para conseguir lidar com o mundo da adversidade, o mundo do trabalho, o mundo da adultez, que desencadeia naturalmente muita ansiedade e muita resistência aos jovens, por isso é que há estes dilemas, e se calhar hoje em dia esta resistência e estes dilemas têm-se intensificado porque algo está a falhar. E a minha teoria é que algo está a falhar nesta passagem do testemunho, não é? E para mim, os culpados e os cúmplices somos todos nós, porque, como verificamos, está a haver cada vez mais uma escassez de reflexão provocada por este tecido, por este inconsciente social, que eu vou descrever mais à frente, que por vezes não nos deixa ocupar devidamente as nossas funções e cria uma série de resistências. E é por isso que hoje em dia chegam muitas vezes ao contexto clínico os jovens que se debatem com esta ideia de não se quererem tornar um dia Senex, porque eles não querem ingressar nesta jornada do herói e da heroína, eles não querem sair do status quo, eles não querem evoluir, porque de facto as referências que muitas vezes têm não são as mais apelativas a isso sequer. E vocês podem achar que isto é simplesmente um corpo teórico de reflexão, mas não é. E eu não vou falar só do meu contexto clínico, onde cada vez mais eu encontro jovens com enorme ansiedade generalizada, muitas vezes com sintomas como insónia,
e regressão somática que é manifestada por vezes por distúrbios alimentares como a anorexia. Eu já vou explicar todo este conjunto de raciocínios, mas temos aqueles fenómenos coletivos que ocorrem, como por exemplo os labubus. Não sei se vocês já... Certamente que na escola são inundados por esses bonecos. Infelizmente eu não tenho aqui uma imagem para vos demonstrar, sou um péssimo Senex nesse sentido, sou um péssimo adaptador, mas depois vocês podem investigar e, como irão perceber, é um fenómeno mundial. E eu gostava que quem conhecesse pensasse um bocadinho sobre o boneco. O boneco é um boneco aparentemente inofensivo, peludo, felpudo, que de repente vira a cara e tem uma cara de malandro, tem um sorriso de malandro, tem uma expressão assim a roçar um bocadinho o perverso. E eu acho que este boneco é uma criação, um artefacto da criatividade humana que está a responder precisamente a este fenómeno. Porque os psicólogos denominaram este culto dos adultos, porque isto é muito comum não só nas crianças que vocês atendem. Eu no outro dia estava em Vila do Conde, numa casa conceituada de frangos, e a curiosidade é que estava lá uma mulher adulta, que tinha cerca de 20 labubus afixadas à bolsa e estava a mostrar a toda a gente que tinha imensa curiosidade sobre isso. Então os psicólogos denominaram este fenómeno de kid adulting, ou seja, de adultos que brincam com coisas de criança e que vivem essa necessidade de elaborar estas brincadeiras e, a meu ver, na minha análise, isso ocorre porque estão a perder de vista o proveito e o quão pode ser interessante o desenvolvimento e o crescimento para próximas etapas da vida. Rejeitam esta noção de desenvolvimento. O mesmo ocorre, por exemplo, mas de outro modo, e eu estou a falar destes adultos que se calhar por algum motivo rejeitam esse desenvolvimento, noutro fenómeno que vocês já ouviram falar, que é o baby born. São bonecos que têm uma aparência... São bonecos que têm uma aparência muito grande com bebés reais. Eles são elaborados dessa forma para se aparentar ao máximo com bebés reais. E eu sei que a minha teoria é provocativa, mas na minha opinião isso também ocorre porque algo na nossa sociedade está a quebrar com este instinto biológico para a maternidade e para a parentalidade. Mas há algo que sempre ocorre, que é um efeito de deslocamento, como já descreviam os psicanalistas antigos, como o próprio Freud e por aí em diante, que quando nós não conseguimos obter verdadeiramente o objeto, a ideia, aquilo que nós pretendemos, acabamos por desencadear este efeito de deslocamento, que é, vamos tentar fazer com que sejamos ocupados por uma coisa que se possa aparentar fantasiosamente com esse objeto que nós tanto desejamos. Isto é o mesmo que acontecia comigo quando estava a estudar psicologia e às vezes estava naquela quebra de tensão, que tinha que ir ao bar desesperadamente por um Snickers e de repente chegava ao bar, pensava, venci esta etapa, esta maratona, finalmente mereço um Snickers e só tinha um Kit Kat. Eu dizia, não é bem isto. Mas operava um fenómeno de deslocamento que eu dizia, bem, isto há de servir. Mas a realidade é que não servia verdadeiramente. Não servia, eu ficava, depois, mais tarde ou mais cedo, tinha passado nem que fosse pelo Pingo Doce para ir buscar um Snickers.
Mas estes são sintomas também sociais, psicológicos, psicodinâmicos que ocorrem numa sociedade que está, de facto, a ser desafiada por estes problemas que eu estou aqui a descrever. Mas muitas vezes há jovens, e isto é frequente nas raparigas jovens que chegam até mim numa anorexia tardia. Claro que este tipo de distúrbios alimentares tem uma prevalência maior no género feminino, mas não é tão comum que ele ocorra depois assim tardiamente. Mas eu já percebi, empiricamente falando daquilo que é a minha experiência, que muitas vezes, quando ocorre neste período, há algo que psicodinamicamente falando está a afetar aquela jovem. Então, o que é que poderá estar a afetar? Muitas das vezes, aquilo que eu percebo é que a jovem tem um medo terrível perante o que representam os próximos estágios da vida. Nomeadamente, o ensino superior está próximo. Então, começa a desencadear aqui esta ansiedade que leva a uma compulsão da tentativa de controlar o corpo e a expressão do corpo. Porque, quer se queira, quer não, há esta prevalência da ideia de que, por vezes, a nossa mente é um fantasminha, que aqui paira, é algo completamente desligado deste corpo, e isso foi operado, em certa medida, pelo Descartes, mas eu não quero entrar nesses debates filosóficos porque haveria muito mais a dizer sobre isto. Mas a nossa mente é corpórea. É corpórea na forma como a nossa biologia também governa a nossa subjetividade, mas é corpórea também como a nossa subjetividade se relaciona com o seu corpo. Então, quando a anorexia ocorre nestas jovens, na maioria das vezes o que eu vejo e o que eu analiso é que há uma jovem que se está a tentar debater sobre o desenvolvimento do seu corpo. Porque o que ocorre na anorexia é que o corpo não vai desenvolver como é expectável, ou seja, os seios não vão crescer da mesma forma, a cinta, os pelos públicos tardam a aparecer, e é como se a jovem estivesse a criar aqui um plano de ilusão, no qual, se ela não desenvolver, se ela não crescer, não é? Se o corpo não se manifestar nesse crescimento, ela também não está a crescer. Okay? Isto é muito comum, mais do que aquilo que vocês pensam ainda por cima hoje em dia, mas este tipo de fenómenos já vinham a ser registados há mais de um século atrás, através de um brilhante médico e psicólogo que era o Carl Jung, e não só, e os seus colegas como Amarillo e Bonfrance, que curiosamente tem um excelente livro acerca do puer aeternus, não é? O jovem eterno, onde ela deambula um bocado sobre estes fenómenos, principalmente na psicologia do jovem. Aliás, ela tem uma descrição que para mim é a mais adequada e a mais provocatória sobre aquilo que é um jovem eterno. Porque na maioria das vezes os jovens eternos têm esta energia, esta forma de estar extremamente carismática e sedutora, que parece que eles estão extremamente aptos também aos desafios da vida. E ela então descreve acerca de um sujeito jovem que conheceu a dada altura, que era uma pessoa muito aventureira, muito corajosa, que gostava imenso de viajar, mas gostava imenso de viajar desprotegido, enfrentando a adversidade com aquilo que ele tinha à sua disposição, que eram as suas próprias ferramentas. Ele gostava de se propor a esse desafio sem levar sequer uma mochila ou ter feito uma grande preparação, a não ser a preparação que ele tomou antecipadamente de si mesmo, porque ele treinou através de técnicas de yoga a controlar a sua própria respiração, a conseguir sobreviver e dormir nos ambientes mais atópicos possíveis, de facto, a ponto de que muitas vezes ele conseguia subir uma montanha e ficar a dormir num cobertor de neve, debaixo desse cobertor, e sobreviver nesse registro, ou por vezes, em certas viagens, ficava a dormir até numa árvore, para não ser atacado por um animal noturno. E quem olha para isto, para esta descrição, pensa: uau, este homem é incrível, ou maluco. Mas é incrível porque tem uma coragem e tem uma capacidade extraordinária, não é? Surpreendente. Mas a realidade é que depois
de descrever tudo isto, a Marie-Louise von Franz aponta uma coisa, que é: os jovens eternos vão conseguir fazer qualquer coisa para serem aparentemente o mais corajosos possíveis, mas para camuflarem a sua irresponsabilidade e a sua incapacidade de planeamento e de pensar verdadeiramente sobre o futuro. Por isso é que ele nunca iria suportar o peso de conduzir uma mochila. Porque aquilo que descreve realmente um puer-eternos, muitas vezes, é a incapacidade de ele perder tempo a planear, a refletir sobre o que verdadeiramente necessita e suportar esse peso. E eu acho esta descrição deslumbrante, porque é o que acontece frequentemente na minha atividade clínica, nesta relação que eu tenho com os meus clientes mais jovens, que na maioria das vezes eles pensam em grande, não é? Hoje em dia os jovens pensam em grande. Eu tenho jovens que pensam que rapidamente vão ficar milionários, vão ter a capacidade de comprar iates, grandes carros desportivos e por aí em diante. E eu digo, fantástico, deslumbrante, é essa a iniciativa que eu gosto. E qual é o teu plano? Na maioria das vezes não há um plano. Ou há um plano, mas é claramente o rabisco, porque assim, todos nós sabemos que aquele plano não vai dar em nada. Ok? Mas é este pensamento que também é carismático no Puer. É este desejo, esta ambição, este sonho, esta procura eterna pela verdadeira autenticidade. Acentuo aqui esta ideia, que também a Marie-Louise von Franz descreve, mas eles precisam de um adaptador, de alguém que muitas vezes o inspire e que os faça perceber a necessidade deste plano, desta criação de ponte para chegarem a conseguir estabelecer os seus objetivos. Mas hoje em dia o problema é que os jovens não se revêem também nos adultos que eles têm à sua disposição. Muitas vezes sim por egocentrismo, muitas vezes sim por uma desvalorização absurda, porque foram hiperprotegidos também pelos seus progenitores, então os progenitores já deixam de ocupar um lugar, também um lugar de referência e um lugar de reflexão, porque quando já vão a propor essa reflexão é demasiado tarde. Os pais abdicam, na maioria, de ser pais, colocam essa responsabilidade nos demais, tentando fazer o melhor, obviamente, porque na maioria das vezes eles sentem que não têm atributos para isso, quando os atributos não são assim tão especiais quanto isto, é preciso tempo e presença. Mas os pais acham que não têm esses atributos, então relegam isso para explicações, para meter o miúdo em todo e qualquer tipo de atividades. E depois, quando finalmente querem ter uma derradeira conversa sobre a vida, claro que já é tarde. Porque tudo o que eles poderiam ter demonstrado ser como referência, eles abdicaram de o fazer, não tinham tempo para o fazer. Mas isto não é só culpa dos pais, como vocês vão perceber, é culpa também desta sociedade que impele de nós um excesso de trabalho, um excesso de presença nesses domínios de vida e a ausência de outras coisas que são cruciais. E por isso é que naquele livro da Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, há uma ideia que é fantástica, no qual ele diz, e atenção, eu tenho sempre de fazer este statement porque eu sou um apologista do capitalismo, eu já tive uma vida política também e sou um pensador de estratégias, mas eu sei os excessos, eu sei os problemas também do capitalismo. E, de facto, aquilo que o Byung-Chul Han nos demonstra nesse livro A Sociedade do Cansaço é que, a dada altura, nós somos levados a crer que o capitalismo é a solução para as nossas vidas, que nos vai dar tudo aquilo que nós precisamos, só que ele já é o princípio, a determinada altura, de uma doença que, se não for pensada, vai proliferar, vai desenvolver metástases e pode, inclusivamente, ser uma espécie de cancro para a nossa qualidade de vida. Porque estamos a abusar cada vez mais do nosso planeta, não é? Nunca se falou tanto deste tipo de esgotamento, do burnout e da ansiedade.
Depois, ainda por cima, na nossa sociedade, não sei se vocês estão cientes destes números, mas infelizmente nós somos o país, ou dos países que mais consome ansiolíticos, somos o segundo país da Comunidade Europeia que consome mais ansiolíticos, e eu acho que isso também está relacionado com muitos problemas a nível estrutural que depois ocorrem no nosso país. Não quero agora entrar em detalhe, mas quero deixar este pensamento, porque nos anos 80 também na América se pensou que os ansiolíticos eram a solução, e eles depois do fenómeno das Reaganomics, que sobreviveu pouco tempo, passaram por uma grande crise no âmbito da produtividade nas grandes empresas, porque as pessoas tiveram uma queda abismal da sua saúde mental, e então foi aí que se começou a falar do absentismo e etc., que hoje em dia já se fala até do presentismo, que são pessoas que estão na empresa, mas que não estão, de facto, ligados aos valores e à noção de trabalho, que é outro problema, mas não quero também entrar demasiado por aí. Só vos quero mostrar é que, na ausência desta reflexão, na ausência deste trabalho psicológico, o quão podemos estar, todos nós, a ser cúmplices desta cultura, desta sociedade sem estrutura e que vive cada vez mais à deriva. E talvez pelos jovens visualizarem esses Senex cansados, tristes com a vida, é óbvio que eles não se querem familiarizar com eles não querem viver a mesma vida desses Senex. É exatamente o tipo de referência que o Peter Pan tem ao seu lado. É o Capitão Gancho. Quem é que quer ser o Capitão Gancho? Pensem bem. Um homem rabugento, um homem cansado, um homem saturado da vida, um homem que tenta ser um tirano porque sistematicamente se gladia pela possibilidade de assumir o lugar de liderança na Terra do Nunca, uma terra que nem sequer existe. São esses Senex, são esses velhos que passam uma vida completamente ao lado de se questionar também o que é a minha vida, o que é que me traz verdadeiramente felicidade e sentido, e que um dia mais tarde se tornam estas pessoas que passam a vida a gladiar-se com o seu eu do passado. Porque há muita gente que não consegue capturar esta ideia magnífica desta história do Barrier, que é o Capitão Gancho é o Peter Pan. Só que simplesmente o tempo passou. E há muita coisa que nos leva a perceber isso ao longo do enredo e ao longo do desenvolvimento da narrativa do texto. Aliás, o Capitão Gancho perde inclusive a sua mão numa das batalhas com o próprio Peter Pan. E nessa batalha, para além de ele perder a mão, há um relógio de tic-tac que cai e que é devorado pelo crocodilo que está no lago junto ao navio do Capitão Gancho. E a certa altura, este crocodilo não só adora a textura e o sabor da mão do Capitão Gancho, como depois de engolir aquele relógio, ele passa a dar a indicação do tic-tac, do tempo a passar, à figura do Capitão Gancho, porque ele, a certa altura, como adora o sabor do Capitão Gancho, passa a partir daí a vida a desaná-lo, a procurá-lo, a ser predador do próprio Capitão Gancho. E como o Capitão Gancho vive tão atormentado por isso, é curioso, porque ele sempre que vê o crocodilo, e ele pode estar distante, ele fica atordoado, ele fica atormentado. O que nos leva a refletir que esta pequena imagem compacta aqui uma ideia muito mais profunda, que é: estamos a falar de um crocodilo qualquer? Estamos a falar da morte, do símbolo da morte, não é? Aquele crocodilo não deixa o Capitão Gancho de instigar o Capitão Gancho com a ideia que um dia ele também irá ser devorado pela própria morte. Só que o Capitão Gancho, em vez de procurar fazer essa reflexão e esse trabalho, o que é que ele faz? Ele manda destruir todos os relógios que existem na Terra do Nunca.
que é exatamente sintomático de alguém que eu conheço muitas vezes em contexto clínico, que não quer confrontar o seu futuro, que não quer perceber o que é que verdadeiramente errou também no passado, que vive a vida a gladiar-se com esta ideia de que ele pode voltar um dia a ser este jovem que foi carismático, que era um líder, que era quem todos seguiam, porque na maioria das vezes o que nós percebemos é que as pessoas mais difíceis e mais atormentadas na sua segunda metade da vida são aquelas que, curiosamente, até são de uma intelectualidade abismal. Às vezes são pessoas altamente inteligentes. Curiosamente, o que nós sabemos do próprio Capitão Gancho, claro que há variações depois da história, mas ele sempre foi uma pessoa bem formada, curiosamente até em Oxford. Não é? O que nos leva a crer que ele tinha todas as possibilidades do mundo, porque pelo menos Harvard e Oxford adoram colocar estas estatísticas cá para fora, que em 4 anos todos os seus alunos estão a atingir 1 milhão de vencimentos, ou atingem o seu primeiro milhão. Ou seja, numa sociedade que vive para o materialismo, esse é o zénite da vida. Atingindo 1 milhão, supostamente atingimos todas as possibilidades da vida. É exatamente isso que o Capitão Gancho pretende. Porque também ele, ao perder esta mão esquerda, normalmente ela é representada com a mão esquerda, ele perdeu o contacto com algo interior a si mesmo, porque já há muitos anos, simbolicamente, não é à toa que nós utilizamos a nossa aliança no dedo anelar da mão esquerda, porque supostamente ela representa o lugar do Eros, da relação, do amor, da afetividade. E ele perdeu essa mão, representando aqui o quê? Que ele perdeu o seu lugar da relação, da afetividade. E como a Marianne Woodman também diz, até o maior guerreiro, quando perde o contacto com o seu mundo do Eros, não se tornará nada mais, nada menos que um mercenário que a única moeda de paga é esse mundo da materialidade. Por isso é que ele fica preso à sua materialidade. Mas ele um dia foi um sujeito com imensas possibilidades, potencialidades, e também viveu certamente o amor. Pelo menos é aquilo que nós acreditamos. Porque, curiosamente, e antes de ir para aí, aquilo que nós sabemos é que nos cérebros neurotípicos e dos destros, curiosamente, o nosso hemisfério direito controla o hemicorpo esquerdo e vice-versa. E é curioso que nas investigações neurológicas, neuropsicológicas, nós viemos a perceber que normalmente o cérebro direito está ligado a um processamento mais da identidade, do eu, do self, da transcendência no sentido da metáfora e por aí em diante, e o esquerdo está ligado mais ao pensamento sistemático, conceptual, linguístico, analítico e por aí em diante. Mas como estas componentes se cruzam, é curioso que a mão esquerda corresponde a esse lugar da identidade e da construção do eu. E foi algo que foi quebrado, essa narrativa foi quebrada, porque talvez um dia, apesar destas potencialidades, ele quebrou algo maior. Porque se a minha teoria está certa e se o Capitão Gancho é o Peter Pan, ele, numa das jornadas mais sofisticadas da sua vida, ou seja, quando houve um chamamento, ele partiu da terra do nunca e foi visitar Londres. E curiosamente aí, ele perdeu o contacto com a sua sombra. E a sombra malandra fugia dele e, sem querer, sem ele saber, o conduzia a um lugar mágico, que era ao contacto da janela do quarto da Wendy e dos seus irmãos. E isto é curioso porque, para o Jung, a sombra tinha uma tónica e uma simbologia muito apurada, porque era o arquétipo de que se referia àquilo que está inconsciente e àquilo que não está iluminado pela nossa consciência. E no amor, muitas vezes, se inicia este trabalho. Porquê é que eu me apaixono por alguém inicialmente?
Porque, como eu costumo dizer, o rapaz introvertido apaixona-se pela extrovertida porque ele tem que integrar algo na sua personalidade. A boa menina, a boa rapariga, as vossas melhores alunas, sabem aquela aluna organizadinha, tem os cadernos impecáveis e que de repente anda lá com o Rambo da turma ou do 7º C e vocês perguntam: como é que é possível? Tu estás bem? Como é que tu gostas do Renato do 7º C? Deixa-me ser uma boa Senex para ti. Deixa-me te dizer que isso é um erro. Mas na maioria das vezes diz também que nós temos que bater com a cabeça e viver essa própria experiência. E ela fica inebriada por esse fogo do amor, e o Renato também. Mas o Renato, curiosamente, até se começa a portar ligeiramente melhor. E nós até somos levados a crer: isto se calhar pode funcionar. Até que passado um mês ela vem a chorar imenso e pronto. E é terrível, não é? Mas isto está na base do funcionamento do amor e do relacionamento, ou seja, a nossa psique vai procurar sempre no outro, é o que nos magnetiza no outro, aquilo que está ausente em nós mesmos. E nesse sentido, o Peter Pan chega por intermédio da sombra, como quem diz: olha, se calhar há algo que tu tens que integrar aqui, e conduz para o contacto com a Wendy, que era um contraste abismal com ele próprio, ou seja, ela era essa menina organizada, bem comportada, orientada, de classe média, conservadora, talvez com as ideias bem integradas, desenvolvimento, crescimento, maternidade, porque ela era a cuidadora dos seus irmãos e ela tinha uma grande ligação com os seus irmãos, e eles apaixonam-se. E ele faz aquilo que todos os rapazes fazem, a todas as Wendys desta vida, que é: eu vou-te levar para um mundo deslumbrante. Não é? O Renato diz: ai, nunca faltaste, não é? Nunca foste jogar matraquilhos ao café do Sr. Manuel. Eu vou-te levar lá porque já tenho uns amigos à espera. E é o que acontece. O Peter Pan leva a Wendy, curiosamente já tinha os amigos à espera, os rapazes perdidos, e a dada altura começam os rapazes perdidos até a adorar a própria Wendy. Ela ocupa um lugar essencial naquele grupo e as coisas estão de facto a correr muito bem. E passam uma aventura deslumbrante até que a Wendy começa a olhar para o relógio da vida, não é? Começa a dizer: olha, está a chegar ao final do 9º ano. Se calhar convém pensarmos para onde é que vamos no secundário. Não sei, eu nem sei se vou passar, eu nem sei se vou para o CEF, não é? Não sei se ainda se usa isso, no meu tempo pelo menos usava. Então começa-se a instaurar aqui o verdadeiro problema, porque a Wendy tem um plano, a Wendy é organizada e quer prosseguir com a sua vida, ela não quer deixar o Peter Pan porque também o ama, só que o Peter Pan não tem um plano. Então, inevitavelmente, se dá o corte, quebra-se. E é por isso que depois estas meninas, estes meninos, me chegam ao consultório, de Baba e Rainha e por aí fora. Não é mau, dá sempre trabalho. Mas para vocês compreenderem que este movimento, por várias razões, é arquetípico, porque ele ativa muitos códigos psicológicos, biológicos e também situacionais e por aí em diante. Mas esse corte, se for muito profundo, não é? E às vezes estes cortes são muito profundos ao longo da nossa vida, esse corte com a afetividade, com a crença de que podemos lutar pelo próximo, que o próximo merece essa luta, merece essa dedicação, faz com que nós, a determinada altura, nos tornemos nada mais, nada menos do que, para além dos mercenários, uns egocêntricos. Porque o mundo que nos leva a acreditar que o próximo não vale a pena é um mundo que se torna focado em si mesmo, não é? Ou cada um se torna focado em si mesmo. E aí está o princípio do corte da relação do eu e tu, que o Buba
e outros grandes autores, o Buber e outros grandes autores falavam, também o próprio Byung-Chul Han, também o próprio Zygmunt Bauman. E a dada altura, o tu, como se eclipsa, né? Só há uma permanência do eu e daquilo que me gratifica. Por isso não é à toa que o Peter Pan tem uma relação muito próxima com a fada Sininho. Eu costumo, provocatoriamente, denominar esta fada da fada da pornografia. E eu sei que é uma palavra muito dura para esta fada tão querida e pequenina, delicada, sensível e amorosa, porque ela também vive aquela infelicidade que se é apaixonar por um narcisista, como o mito de Narciso, não é? Que a determinada altura a amada dele, ou melhor, a pessoa que se apaixona por ele acaba por se suicidar atrás dele, porque também entra no reflexo dele. E como vemos, temos aqui muitas questões mitológicas subjacentes nesta história, mas porquê a fada da pornografia? Porque ela representa aquilo que hoje em dia os jovens têm à sua disposição, que é, perante qualquer tipo de adversidade, qualquer tipo de chamamento, eles podem ficar completamente inconscientes para isso, porque eles não têm que refletir sobre a adversidade. Ou seja, se há um problema amoroso, não há necessariamente um problema, porque eu, a dada altura, junto-me com os meus amigos no final do dia, no Discord, e vou jogar videojogos até bastante tarde, e eu divirto-me mais nesse universo. Se eu tenho algum tipo de problema relacional, hoje em dia até já me prometem inteligências artificiais com avatares para desenvolver uma relação comigo. E ainda por cima dizerem que eu estou sempre certo. Há algo melhor do que isso? Daqui a pouco, às vezes perguntam-me, João, tens medo de ser substituído? Eu digo muitas vezes que não. Mas a realidade é que se isso ocorrer é só por uma razão. É porque o psicólogo dá-nos dor de cabeça, que é eu nunca estou certo. Porra, João, é o que eu ouço sempre. Estou a brincar, não sou assim tão mauzinho. Mas numa inteligência artificial, isto não ocorre. Vocês estão sempre certos. Aliás, ela até é capaz de dizer, olha que não é bem assim. Não é o quê? Queres que eu desligue o pio? Então, como nós vemos, por exemplo, as drogas, é muito comum até o próprio uso do cannabis pelos jovens para se desligar e para tentarem relaxar sobre as suas próprias ansiedades. E eu tenho muito este debate porque eles acham sempre que o cannabis não traz qualquer tipo de problema. Há drogas piores que são socialmente aceites e eu posso concordar com eles. O álcool não é assim tão melhor, embora eu também gosto de viver num mundo dionísico e que tenha festa, mas a realidade é que também traz os seus problemas, o tabaco e por aí em diante. Mas aquilo que os investigadores recentemente começaram a verificar é que a substância psicoativa, por exemplo, do cannabis, o THC, a dada altura, vai regular também os efeitos da dinorfina, que é um tipo de opiáceo que nós temos, também no nosso organismo, mas que se distingue das endomorfinas, por exemplo, que curiosamente têm efeitos muito úteis até na regulação do nosso bem-estar subjetivo também, e também muitas vezes são as primeiras que entram em ação num processo de trauma corporal, né? Mas as dinorfinas, a dada altura, por causa do seu efeito direto no VTA, no Ventral Tegmental Area, na zona onde são regulados, onde é regulada a dopamina, ela aumenta a disponibilidade de dopamina e a dada altura a pessoa tem esta sensação que está bem, mas um aumento sistemático de dopamina pode desregular aquilo que são os nossos mecanismos naturais de exploração do mundo. Porque um excesso de dopamina que ocorra invariavelmente, aleatoriamente, num contexto que não tenha que provocar novidade e curiosidade, é algo que não nos instiga a ir para o chamamento, a prosseguir o chamamento. Porque se eu já estou bem,
sem esta curiosidade ativa do que representa o chamamento, para que é que eu vou investigar sobre a vida? Para que é que eu vou ter esse instinto de conhecer? Portanto, a vários níveis, vocês começam a perceber que esta história não é só uma história da carochinha. Ela conta já muitos problemas que podem ocorrer nesta dinâmica do Puer, que tem que aprender sobre a vida, e do Senex, que rejeita até viver sobre a própria vida. Eu hoje comecei esta palestra, mas eu não sei quanto tempo é que eu tenho. É que eu estou aqui à vontade, tranquilo, mas eu não sei quanto tempo é que eu tenho, porque eu falo sobre... Eu se me dão corda, eu sou capaz de vos devorar o almoço. Por isso estejam à vontade. Mais 10 minutinhos para depois haver algum tempo. Está bem, está bem. Pronto, então, muito rapidamente, eu vou passar à frente, mas como eu aproveito sempre para colocar estas reflexões nas nossas redes sociais, e se quiserem apontar, é o Jung Lab no YouTube, com J, porque vem de Jung no germânico. Eles têm esta terrível ideia de chamar as pessoas com J, utilizar como se fosse um I. Mas pronto. E também no meu canal próprio e nas minhas redes sociais, João Ireiras Vedor, se vocês quiserem investigar, também poderão cada vez mais encontrar informação, porque eu comecei a perceber que as pessoas gostam e é uma forma de depois haver esta partilha que pode ser transformadora e que também pode proporcionar, em certo sentido, boas reflexões por causa disso. Mas como o Mário Sérgio Cortella diz, ele também, para além de filósofo, foi professor durante muitos anos, nós temos que operar num diagnóstico cultural. Nós temos que perceber em que mundo vivemos. Não só aquelas estruturas que inconscientemente governam e orientam a nossa subjetividade, como algumas eu já fui falando, mas espero ainda ter tempo para rapidamente me debruçar sobre elas, mas também o que é que afeta, o que é que emociona, o que é que toca os nossos alunos, os nossos jovens. Como eu digo sempre, eu não sou um grande fã de funk, mas com ele eu percebi que não há mal nenhum, porque eu não preciso de o ser, mas eu posso tentar estudar e perceber o que é que demove os jovens nesse sentido, não é? O que é que os toca? E se eu perceber, provavelmente eu estou mais próximo a articular analogias e ideias que possam servir desse adaptador, porque um adaptador tem que ter afinidade ao meio. Eu, quando uso uma USB, se ela não tiver o Type-C para conseguir se ligar ao hardware do computador, eu não vou conseguir passar a informação. Por muito que eu a tenha muito bem integrada, mas eu não vou conseguir passar a informação, transmitir a informação. Então é preciso especificidade. Como é que se trabalha a especificidade? Percebendo o que é que vai na vida das pessoas. Por isso é que eu gostava muito do meu diretor de turma, que tive o privilégio de estar novamente com ele na última palestra, o professor Vítor, porque ele tocava-nos pessoalmente, porque ele, antes de iniciar a aula de educação visual, ele perguntava a cada um de nós como é que nós estávamos e quais eram os desafios que nós estávamos a lidar. E como dizia o Augusto Cury, bons professores brilhantes, formam os alunos com boas ferramentas para a vida. Professores brilhantes querem saber sobre o seu lado afetivo, o seu lado emocional, não é? Preocupam-se com o seu lado emocional. E isso é o que eu costumo dizer, é o que nos deixa como marcadores para a vida, porque se, às vezes, e neste contexto é muito frequente, estamos em Barroselas, também não estamos num contexto muito privilegiado, vocês trabalham para o serviço público, presumo eu, e nesse sentido, muitas das vezes vocês lidam com jovens que têm diferentes contextos em casa, diferentes realidades, ainda por vezes é comum até os pais estarem subsidiários ou terem uma atividade na lavoura
e de facto não tem sequer um contexto estável em casa que afeta inevitavelmente também a forma como eles são alunos. E é preciso compreender quem é que nós temos à nossa frente. Eu nunca mais me esqueço que a pessoa que se tornou meu sócio neste projeto do Jungian Clinical Institute foi a pessoa que, a determinada altura, quando eu estava a passar por uma das fases mais difíceis da minha vida, me chamou ao gabinete e tinha sucessivamente 2 horas de conversa comigo. Criou-se ali uma afinidade, uma amizade, porque aquela pessoa deu parte do seu tempo que, espero eu, que tenha servido, porque hoje em dia temos criado projetos vários e altamente gratificantes. E essa relação de mentoria, por isso João Carlos Major foi o meu mentor, foi o meu Senex, faz com que eu hoje tenha esta oportunidade de também transmitir estas ideias, mas na altura ele foi o meu adaptador, ele deu-me os melhores conselhos para eu passar e lidar com as minhas adversidades. Então nós temos que fazer esta leitura, este diagnóstico cultural, que é de facto extremamente importante, e há muitas coisas que nos estão a marcar. Nós vivemos no enxame, como diz o Byung-Chul Han, num dos livros também mais interessantes dele. Ou seja, vivemos uma era de hipercomunicação, onde parece que comunicamos mais do que nunca. A informação está disponível nas nossas redes sociais, nos motores de busca, agora na própria inteligência artificial, que também faz um resumo daquilo que são as notícias. Ou seja, nós temos várias ferramentas onde podemos ir buscar a informação, mas também várias ferramentas que filtram a informação para nós. Não somos nós que filtramos. E isso leva-nos a outra questão, que é: nós vivemos no enxame porque não vivemos num coletivo, de uma massa crítica, que é um fenómeno muito importante para a física e para a sociologia, onde poucos elementos podem provocar uma revolução, um movimento. Mas vivemos na era dos enxames. Eu costumo dizer na era das colmeias, onde há muito zumbido, onde parece que há muito barulho, mas de facto não se faz nada, não se move nada. A dada altura parece que até nas redes sociais vemos um coletivo a manifestar-se perante uma ideia, mas depois para mobilizar essas pessoas é muito difícil, porque não há um lugar de pertença, não há comunidade. Há simplesmente um coletivo que é agregado por vários mecanismos relacionados com inteligências artificiais que já operam há muito tempo, que são chamados os algoritmos, que nos colocam em contacto com pessoas que têm a mesma afinidade, ou seja, que têm grande afinidade porque têm as mesmas ideias que eu. Cria-se ali uma câmara de eco, onde eu basicamente estou a tirar as minhas ideias e estou a ouvir um eco sucessivamente. E parece que estou a criar algo, mas é tudo uma relação muito fugaz, porque depois não há uma continuidade disso e há um grande perigo, que é: eu até valido muito, mais uma vez, as minhas ideias, porque não tenho alteridade, não tenho a provocação, não tenho o debate, não é? E a dada altura eu acho firmemente que estou correto. Por isso é que no documentário Teatro das Sombras, se vocês depois quiserem investigar sobre ele, nós debruçamos-nos sobre estes mecanismos que governam a nossa subjetividade e que nos polarizam um contra os outros. Porque, como eu costumo dizer, as pessoas deixam de ocupar o lugar pessoal do tu e passam a um isso. Ou seja, são catalogadas como fazendo parte de algo que eu acho que se adequa a elas. Por exemplo, temos muito isso no debate político. Tu és woke ou tu és fascista? Muitas vezes nem se percebe realmente, nem se sabe o que é que verdadeiramente estas palavras significam, qual é a origem delas, mas somos muito capazes de atirar rapidamente e de catalogar o outro pertencendo a esses grupos. E ao mesmo tempo com isto estamos a descaracterizar, a tentar destabilizar e tirar, inclusivamente, mérito àquele que está a falar comigo. E quando isso ocorre, eu já não estou a falar com uma pessoa, a não ser comigo mesmo,
a não ser com aquilo que me possui, porque cada vez mais falamos também dos fenómenos e do problema da possessão ideológica, porque depois isto cria mecanismos de possessão, porque eu não estou a refletir sobre o que verdadeiramente me constrói, eu estou a ser uma arma de arremesso para essa ideologia, não é? E perde-se humanização no próprio debate. E hoje em dia há um fenómeno que impera, que é o fenómeno do Dunning-Kruger. Dunning-Kruger foram dois sociólogos que, a dada altura, por um fenómeno muito curioso, despertaram para uma investigação que eu acho que seria muito interessante e descrever um efeito que se aplica totalmente nesta reflexão. Eles perceberam que um sujeito assaltou um banco e, de repente, feliz, saiu desse banco com os sacos cheios, mas rapidamente a polícia o conseguiu caracterizar e conseguiu ir prendê-lo. Porquê? Porque ele não tinha usado nenhuma máscara. Estranho, pensam vós. Mas ele passou sumo de limão e, como ele tinha verificado que havia um efeito que normalmente na tinta aquilo acaba por ter um efeito direto, não é? Ele achou que isso poderia ter um efeito na intercomunicação com as câmaras. Estranho, dizem vós. O que é estranho é que este homem foi avaliado por vários testes psicológicos, psiquiátricos, e ele não tinha nenhum problema. Ele só era muito mal informado sobre como as coisas funcionavam. E isto parece uma história mirabolante, parece uma anedota, mas não é, foi real, é factual, mas conduziu estes sociólogos a tentarem perceber se este efeito de algum modo se manifesta nas pessoas de forma diferente. E o que eles verificaram, então, é que as pessoas que menos normalmente têm conhecimento numa determinada área são aquelas que mais confiança manifestam sobre ela própria. Aliás, o que eles verificaram foi muito interessante, porque às vezes eles juntavam dois grupos altamente especializados numa determinada área e grupos pouco especializados, faziam uma pequena formação e depois iria ser feito um teste. E entrevistavam os dois grupos. E o que eles verificavam é que no grupo das pessoas especializadas, normalmente, depois depende de outros fatores, como o grau de habilidade real que a pessoa tem, mas a pessoa normalmente não manifestava grande confiança. Deixava sempre palco para a incerteza. Mas as pessoas que tinham acabado de ser formadas eram aquelas que diziam: sim, vamos ter teste, mas vai correr muito, eu acredito pelo menos um 16, um 17 consigo tirar. E não era aquilo que se verificava. Só que depois isto tornou-se mais significativo quando começamos a perceber que o efeito Dunning-Kruger sai da investigação, sai do palco académico e instala-se, nomeadamente, nas nossas televisões. Porque o que alguns investigadores começaram a perceber é que a plateia, a audiência, normalmente se sente mais sintonizada com aqueles artistas que vão à televisão, não sabem nada sobre o assunto, mas que falam com grande convicção. E muitas vezes os verdadeiros especialistas são até enganados pelos Dunning-Kruger desta vida, porque eles falam com tanta convicção que esses reais especialistas não têm, porque há uma coisa que se instala em nós, a dada altura, que é: quanto mais sei, sei que nada sei, não é? Portanto, a ideia, a informação que é transmitida é completamente enviesada, porque eu estou a integrar referências que não deveriam ser, em certa medida, referências, porque não têm atributos e qualidade para ocupar esse lugar da competência. Eu vou passar muitas temáticas à frente, muitas frases à frente, mas vocês podem recuperar tudo isto depois nessa apresentação que eu fiz, que hoje já está disponível no meu canal pessoal do YouTube. Seria muito interessante vocês verem o problema do desaparecimento dos rituais, fazerem este memento mori acerca da vida, para
confrontarem, ou seja, eu só lanço estas coisas bastante inspiradoras, como podem ver. Quem é que vos fala sobre morte, reflete sobre morte, não é? Ou seja, o melhor coach que vocês já viram na vida, certamente. Exatamente, lá está. Como sou um péssimo coach, tenho uma grande confiança que sou um ótimo coach. E o que eu queria dizer, por exemplo, isto foi uma reflexão que eu acho pertinente para passarmos à última, enquanto passo para o último slide, que eu não falei na apresentação anterior, mas, por exemplo, o Ernest Becker tem um livro brilhante, que é A Negação da Morte, onde ele teoriza psicologicamente, filosofa, que a maior parte das grandes criações da humanidade foram feitas simplesmente para fugir à realidade da morte, não é? Destas religiões, convenções políticas, sociedades e etc. E ele diz algo muito interessante, que é toda a gente mesmo, sem nenhuma exclusão, vai se permitir a partilhar uma loucura coletiva para não correr o risco de ter que verdadeiramente refletir sobre a vida. Para não ter que fazer uma análise crítica de onde vive, quais são os meios que tem, se realmente aquilo que lhe é vendido faz sentido ou não. Nós vimos isso acontecer muitas vezes na nossa sociedade. Se calhar mais recentemente, naquilo que foi o flagelo das eras comunistas, que ainda ocupam muitas sociedades hoje em dia, daquilo que foi o flagelo da era nazi na Alemanha, onde várias pessoas foram conduzidas a participar daquela loucura para abdicar deste sentimento crítico. Eu não estou a dizer que é fácil, porque há muitas coisas que nos podem de algum modo incapacitar de ter este ato de coragem. Eu penso naqueles pais que se calhar se revoltavam perante todas estas políticas e ideias, mas no fundo tinham que participar naquele drama, naquele jogo, por causa dos seus filhos. Mas isto não é só desculpa, porque o Milgram, que teve os seus avós no Holocausto, fez uma das experiências mais revolucionadoras de sempre, que eu até acho que vocês deveriam ver o filme Experimento, porque sumariza muito bem as maiores investigações do Stanley Milgram, no qual ele lançou esta questão: seria capaz a América dos anos 60, que pertenceu ao grupo dos aliados, os americanos, serem conduzidos provavelmente a operar nos mesmos mecanismos e a ter os mesmos comportamentos que se calhar levavam as famílias nazis a colaborar com o nazismo? E toda a gente era cética acerca disso, mas ele verificou que 80% dos americanos sim. Curiosamente, os únicos que não iam até ao fim do próprio experimento, que vocês poderão ver depois então até no YouTube, curiosamente eram pessoas que tinham uma convicção religiosa ou tinham uma formação de base em ética e filosofia. E, na minha opinião, isso ocorria porque, num dos casos, é claro, os próprios participantes diziam que eles não diluíam a responsabilidade no sujeito que estava a ocupar o lugar do mentor do Senex, que era a autoridade, que era o cientista que lhes dizia para continuar. Então, eles diziam: tu não ocupas esse lugar na minha vida porque quem ocupa é Deus. E no caso das pessoas com esse background, é porque pensavam sobre estas temáticas certamente na vida. Então, percebiam que não poderiam se diluir a sua identidade, a sua responsabilidade de vida não podia ser atribuída e diluída noutro. Portanto, já levam muitos trabalhos de casa. Não é? Eu sempre tive este desejo de um dia, depois de todos os trabalhos de casa que tive que fazer, obrigar uma série de professores a fazer trabalhos de casa.
Que bem que me sinto. Estão a ver? Eu sou esse tipo, não propriamente motivador, mas sarcástico e perverso, por isso cuidado. Eu queria fechar como fechei com esta frase, mas rapidamente para lançar uma reflexão que não tive a oportunidade de fazer na palestra anterior, que é uma frase que muitas vezes é atribuída a Jung. Confirmemos, ou pelo menos aceitemos que é de Jung, onde ele supostamente diz: domine todas as técnicas e teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Esta ideia é profundamente junguiana, porque ele acreditava que, nomeadamente, o próprio terapeuta era mais ou menos como o vinho do Porto. Ele vai se refinando ao longo dos anos. Mas eu levei algum tempo até perceber o que é que verdadeiramente isto significava. Ora, quando nós iniciamos a nossa atividade profissional, seja ela qual for, eu tive essa experiência enquanto clínico, principalmente quando vimos com o ego inflacionado, nós chegamos com aquele tesão, vocês sabem, que achamos que sabemos tudo do ponto de vista empírico, científico, porque lemos imensos manuais. Então, qualquer problema que vá surgir, nós vamos nos limitar aos manuais. E muitas vezes, não digo que isso não seja útil para a nossa formação, mas percebemos, com o passar dos anos, o quão isso pode ser até contraproducente. Eu tive essa experiência. Eu não atendo jovens, crianças e adolescentes frequentemente. Agora não atendo crianças e frequentemente não atendo adolescentes, mas atendo muitos pais, já há muitos anos. E eu, por vezes, era um bocadinho duro com os pais que atendia. Peço desculpa a eles, têm esta oportunidade. Porque eu era movido também por esta força dos manuais. Eu não entendia a linguagem deles, eu não entendia o desafio deles, eu não entendia, porque eu não era pai, não é? E há certas nuances que depois nós temos que lidar, certas incoerências, incongruências da nossa própria vida, quando nós vivemos a vida. Por isso é que o Jung um dia virou-se para os seus filhos, porque todos eles perguntaram se eles deviam ser médicos e psicólogos, e ele respondeu: não se aflijam, porque a vida cura a vida. E se nós estivermos abertos a isso, não há verdade maior do que esta: a vida cura a vida, mas se nós estivermos aptos a isso, se nós estivermos atentos a isso. E eu, a dada altura, aprendi com a minha filha que nem sempre é fácil. E uma coisa que eu aplico a mim hoje em dia é que tudo aquilo que eu exijo aos meus clientes, eu exijo a mim mesmo, porque há muitos métodos para tentarmos ser os melhores profissionais possíveis, mas não há nenhum que ultrapasse a autenticidade e a honestidade naquilo que fazemos. Eu gostaria de dar um exemplo que me foi dado por um mentor de como é que isto se processa. Imaginemos um pai que circula numa via a alta velocidade e que a dada altura é mandado parar pela polícia e, para além da multa, ainda é convocado para o tribunal para uma audiência e apanha um jovem juiz, não descredibilizando os jovens porque eles também fazem um trabalho fantástico, mas que, por ser jovem, por ter que lidar com muitos desafios, inclusive o de se afirmar num contexto e numa área tão difícil, ele vai olhar para os manuais, vai olhar para os decretos e disse: meu senhor, está aqui, passou a esta velocidade, tem que pagar esta multa ou tem que fazer serviço até comunitário e por aí em diante. Diferente será aquele juiz que, com 30 anos de experiência e já cansado daquela malta toda, quer ser rebelde, fecha o livro e diz: meu bom homem, por que é que ia tão apressado? Ao qual o sujeito responde: caríssimo juiz, tinha o meu filho doente, estava a levá-lo para o hospital. Não diga mais nada. Siga em paz. Porque um bom Sénex traz esta adaptação, porque traz esta sabedoria da vida, traz este cuidado, traz este toque.
uma vida que não coloca em contacto os Senex com jovens e que, a determinada altura, desumanize este contacto, é uma sociedade que vai perdendo as suas estruturas basilares e que, infelizmente, se vai afundar na desgraça. Obrigado pela vossa paciência. Se tiverem consultas, não. Já me está a fugir a boca para a verdade, não era bem isso? Nunca terminei tão bem com um lapso freudiano, sinceramente. O que eu quero dizer é que, se ainda houver espaço e tempo para perguntas, estejam à vontade. Vou passar o microfone. Não pode ficar. É? Ok. Ninguém quer ter essa responsabilidade. Estejam à vontade. Só uma pergunta, já agora, computadora. A classe docente está super enriquecida. Essa decalagem de idades entre os alunos e os professores enquadra-se aí ou já é prejudicial? Pois, é uma excelente questão. Isto cria uma série de problemas, porque essa assimetria provoca ansiedade, por vezes, em ambas as partes. Em primeiro lugar, porque, por vezes, a sociedade não protege muito bem os professores. Hoje em dia, se os alunos têm maus resultados, a responsabilidade é inteiramente amputada aos professores e o facto de eles serem supostamente maus veículos dessa informação. E isso deriva, mais uma vez, desta matéria contextual, não é? De se querer proteger tanto os miúdos, que acaba por se diluir a responsabilidade, por vezes, de lhes chamar a atenção, porque também os pais estão muitas vezes fora tanto tempo que não querem assumir esse lugar de culpa. Isto cria uma série de decisões e de problemas. Há muita reflexão para fazer acerca disso. Esta é uma das que eu gostaria de selecionar. E depois, derivado desse isolamento ao qual o docente se vê incapacitado a sentar, há muitas coisas que ocorrem. Uma delas é o FOMO, não é? O Fear of Missing Out, que é algo que está tão em voga hoje em dia na nossa sociedade e nos círculos de psicologia, porque nesta era da hipercomunicação, desta informação que vive tão rápida, que rapidamente nós passamos a ser desatualizados, não é? Ou seja, até um próprio smartphone. Acho que este ano comprei o melhor iPhone, para o ano já estou completamente desatualizado, não é? E isso, segundo o Byung-Chul Han, infiltra-se, penetra na nossa mentalidade, na nossa subjetividade e faz com que nós acabemos por sentir este desejo, esta necessidade, esta ansiedade de estarmos sempre atualizados. Mas eu posso vos dizer que, na maioria das vezes, porquê é que o professor Vítor foi tão importante para nós? Não é que a tecnologia estivesse tão em voga, os telemóveis até tinham designs muito mais diferenciados do que hoje em dia, que são todos iguais, que também é sintomático da nossa sociedade, todos queremos ser iguais, todos queremos viver no mesmo registro das redes sociais, por exemplo, as mesmas férias. Por exemplo, este ano foi toda a gente para Djerba, Tunísia. Há 2 anos foi para Mykonos. Vamos ver o que é que surge para o próximo ano. E o professor Vítor tinha algo interessantíssimo, porque ele era um artista artesanal. Ele era um homem da plástica. Então ele colocava-nos a mexer nas nossas próprias lacunas. Ele fazia coisas tão facilmente que nós não conseguíamos acompanhar. E aí essa arrogância boa, por vezes também é um exercício que é precioso no Senex. É ele demonstrar aos jovens o quão eles, incapacitados e limitados, estão numa era em que eles acham que superaram os Senex. Porque sabem mais sobre as tecnologias, porque sabem mais sobre a informação dominante no universo da arte popular e por aí em diante, são apologistas das maiores causas e vivem a surfar essas ideologias.
Onde está o espaço do Senex? Não é? É ele demonstrar aonde é que realmente essas ferramentas poderão fazer a diferença nos jovens, no seu dia-a-dia, no seu futuro, e levando-o a perceber de que modo. Não é? Mas isto é uma arte que tem que ser impelida a cada um de vós. Porque uma coisa que eu gosto, apesar de eu ter este background conceitual e teórico para deambular pelas minhas análises, nenhum cliente meu pode apontar de que as consultas são iguais umas às outras. Se os meus clientes se conhecerem uns aos outros, eles vão conhecer joões completamente diferentes. E isso é uma arte que também tem a ver com este trabalho artesanal que é a educação. E é artesanal porquê? Porque é idiosincrático, porque é baseado em quem nós somos em parte, ou seja, eu não deixo de ser íntegro, mas eu não tenho medo dessa integridade e o que ela representa. Ou seja, eu não tenho medo de estar desatualizado em muitas coisas. As pessoas assumem por vezes que eu sou intelectual e perguntam-me, olha João, já leste este livro? E eu digo, não. Fala-me sobre ele. E depois, às vezes, nesta comunicação, desta vulnerabilidade, também surgem aí coisas muito, muito interessantes. Há uns anos atrás eu diria sim, estava a mentir. Mas era pela vergonha de não querer sair desta persona, porque o intelectual tem que ser sempre intelectual, não é? Mas depois tive a sorte de investigar algumas referências como o Clóvis de Barros e perceber que ele tinha esta capacidade, este descaramento de dizer o quão limitado é. E eu achei aquilo tão elegante. Acho que precisamos tanto disto na sociedade contemporânea, que é falar mais sobre as nossas limitações. Nós vivemos uma era do coach e por aí fora que nos diz, não, tu tens é que ser a melhor versão de ti mesmo, tens que ser o mais produtivo, tens que ser o mais eficiente. E falar sobre as limitações. E falar sobre o quão as nossas limitações também, em certa medida, demonstram quem nós verdadeiramente somos. Porque é curioso, em todas as investigações que analisam o coeficiente de inteligência, há um denominador comum. Quem tem um alto coeficiente de inteligência aritmética tem mais baixo ou médio no campo verbal e vice-versa. Ou seja, falarmos sobre as nossas limitações é também falarmos sobre aquilo que nos especializa. Por vezes, se tivermos essa coragem e se dermos esse tempo. Portanto, não sei bem se respondi, mas já estou habituado. É tangencial, mas é mais ou menos isso. Obrigado pela questão, foi uma ótima questão e pronto, se tiverem mais alguma questão, aproveitem ou façam o contrário, não aproveitem, porque assim eu vou mais cedo embora. Pensem bem. Muito obrigado, foi um gosto estar aqui convosco hoje e se quiserem, eu ainda tenho algum tempo para falar um bocadinho, se for o caso, estejam à vontade, está bem? Até já. Obrigado. A nossa escola, este livro